Boa noite. Hoje temos aqui uma diferença. O Rui Pereira não pode estar por um imperativo pessoal. Estarei eu aqui a fazer a moderação que normalmente lhe cabe a ele. O tema é porque é que há tão pouco pensamento a longo prazo e é, portanto, um tema bastante aliciante, com múltiplas perspectivas e espero que aqui a nossa conversa vá ser muito interessante. Já apresento aqui a nossa convidada. Para já, fazia aqui uma pequena introdução, porque o tema de facto merece. É verdade que o mundo avança a uma velocidade vertiginosa, temos uma situação que cada vez é mais volátil, mais incerta, mais complexa, mais ambígua, de certa maneira. Hum, Talvez os exercícios de planeamento estratégico a longo prazo tenham muito pouca adesão com a realidade. Provavelmente, quando se faz esse exercício, depois a realidade sai muito ao lado. Acontecem muitas coisas que nem sequer considerámos e, por outro lado, não acontecem muitas que tínhamos considerado. Um, e parece que neste contexto de elevada incerteza e complexidade, se calhar o sucesso mede-se mais através das empresas e, num sentido mais lato, nos países que são capazes de se ajustar melhor à mudança. E num cenário destes, pode-se perguntar: será então que é útil ainda esse cenário de pensamento de longo prazo? A verdade, no entanto, é que grande parte dos problemas que hoje enfrentamos têm uma dimensão global e resultam de situações que, na verdade, se foram arrastando e acumulando por falta de ponderação ao longo do tempo. É um paradoxo chamado a tragédia dos comuns. Toda a gente tem os mesmos direitos, mas se somarmos os direitos de cada um, o bolo final não chega. Se tivéssemos sido capazes há décadas de agir com base nos avisos de quem foi capaz de pensar a longo prazo, provavelmente não estaríamos hoje a enfrentar as iminentes catástrofes de aquecimento global, não estaríamos a extrair para lá das capacidades do planeta, não estaríamos a destruir a biodiversidade, não existiriam conflitos cujas causas por detrás têm apenas a ver com líderes miúpes que têm egos inflacionados e desviados completamente da realidade. Não teríamos instituições globais fracas e provavelmente seríamos capazes de tomar decisões profundas e globais que não poderiam depois ser contrariadas por visões locais ou parciais da realidade. Há, portanto, uma necessidade imperativa de se pensar a longo prazo, com profundidade, com densidade, e só o tempo o permite. É verdade que a capacidade de mudar neste mundo volátil e complexo, como já disse, é necessária. Mas, acima de tudo, não podemos mudar rapidamente para resolver um problema e depois comprometer o futuro com soluções que implementamos que provocam danos irreversíveis mais tarde. As nossas características de base biológicas, como Homo sapiens que somos, provavelmente não estão também muito bem talhadas para lidar com o muito grande e o muito distante. Talvez porque a seleção natural não nos preparou para essa dimensão. Acima de tudo, talhou-nos para sermos uma máquina de sobrevivência que privilegia o tempo atual e o curto prazo, e uma mentalidade, de certo modo, tribal, virada também para a capacidade de resolver problemas numa dimensão mais pequena. Portanto, há aqui múltiplas dimensões. A verdade é que a disciplina de pensamento de longo prazo exige outro tipo de atitude. Talvez no futuro venhamos a ter governantes e eleitores melhores que entendam que governar não é para o umbigo e não é para no momento e o fim da rua, é para as gerações e não para as eleições. Talvez possamos ter melhores cidadãos que percebam que os problemas complexos não se resolvem com soluções simples que os populistas prometem e, portanto,
essa disciplina de longo prazo é fundamental. E para falarmos sobre tudo isto e muito mais, temos connosco hoje a Vanessa Luís, que é investigadora do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. É coordenadora científica do Centro de Diagnóstico Molecular para a Covid-19 e lidera, neste momento, um projeto de produção de testes que contribuirá para a detecção precoce e para a constituição de um banco de amostras biológicas cujo estudo certamente permitirá novas estratégias terapêuticas para o Covid-19. De base, a Vanessa Luís tem uma investigação centrada na malária e agora está aqui desviada, como muita gente está, com este efeito da pandemia. Mas a verdade é que, já de si, a malária é uma investigação que revela persistência e perspectiva de longo prazo, muito longo prazo. E, portanto, começava por lhe fazer a primeira pergunta, no fundo é o nosso tema, porque é que há tão pouco pensamento de longo prazo? Boa noite, Vanessa. Olá, boa noite, João, e queria começar já por agradecer o convite para estar aqui hoje e falar deste tema que não é de toda a minha especialidade, mas é algo que me inquieta e portanto, eu não venho aqui falar na condição de especialista, mas na condição de cidadã, cientista, preocupada com esta questão. E eu não tenho a resposta a essa questão, não é? Vamos tentar aqui tentar perceber porque é que isto acontece, começar até por perceber, mais do que porque é que não se pensa a longo prazo, se é mesmo de facto importante pensar a longo prazo, e a introdução que o João fez já levanta um bocadinho do véu. Aliás, se calhar toca praticamente tudo o que eu vou aqui falar, mas eu até queria começar por uma coisa antes. Eu queria lançar isto aqui nesta era agora que vivemos, que não nos vemos, não nos falamos pessoalmente, está tudo atrás de um ecrã, não faço ideia quantas pessoas estão desse lado, mas eu queria lançar já um desafio a quem nos está aqui a ouvir, que é, eu gostava que pensassem e fizessem agora, muito rapidamente, podem escrever num papel para depois no final revisitar essa resposta. Queria perguntar se acham, cada um de vocês, se considera que pensa a longo prazo, que planeia, que pratica o longo prazo. E a pergunta seguinte é, quanto é que é o longo prazo na escala temporal de cada um? Ok? Portanto, queria que fizessem assim uma análise muito, muito rápida de pensar, são pessoas que pensam a longo prazo e quanto é que é esse longo prazo na escala temporal? E pronto, eu começo só com uma definição muito geral e muito simples do que é esta coisa do pensamento a longo prazo, o que é o planear a longo prazo. É, no fundo, o que o próprio nome indica, não é? É a prática de tomar decisões que visam a um objetivo ou a ter uma consequência a longo prazo, ok? Portanto, é a prática que nós tomamos hoje que tem com vista esta consequência ou um objetivo a longo prazo. E a questão porque é que nós não fazemos isto? Era a questão, não é? E apesar de que eu disse que não é a resposta, não há uma resposta imediata, mas na verdade há uma resposta muito simples. É basicamente porque não temos tempo, não é? Não há tempo. Nós vivemos o nosso dia-a-dia preenchidos por situações, questões, eventos que nos retiram tempo, não é? Nós passamos este tempo útil acordados e ficamos sem tempo. Temos hábitos que as nossas rotinas no dia-a-dia, que nos fazem estar completamente focados, às vezes até sem pensar, o ir ao ginásio, o ir passear o animal de estimação, o ir ao supermercado, são coisas que não nos deixam tempo para pensar. Depois vamos para o trabalho e temos uma sobrecarga de trabalho, muitos de nós, não é? Com muita responsabilidade. É-nos exigido constantemente objetivos. Mas será que é essa a questão do tempo e de não termos tempo para, para pensar com outra perspectiva, ou é também uma questão de
Sentido prático, ou seja, na verdade, se nós pensarmos que o futuro é incerto, resolver as coisas no curto prazo dá mais garantias, não é? Sem dúvida, mas eu acho que também, se nós tivéssemos o tempo para parar e refletir, íamos perceber que, apesar de que o curto prazo é mais fácil, nós precisamos deste pensamento a longo prazo. Não é? Só que o nosso dia a dia também nos exige os objetivos que nos são exigidos no dia a dia e que até nos obrigam a pensar, mas obrigam-nos a pensar a curto prazo. Não é? Eu tenho aqui só uma tabelinha que é assim: o que é na nossa sociedade a escala temporal dos eventos que acontecem? Não é? Na política é um mandato, portanto é tudo muito importante resolver naquele mandato, porque no seguinte também queremos ser eleitos ou não. Na moda é o quê? É uma estação. Nós agora pensamos para a próxima estação e não Certo. é mais do que isso. Numa empresa, a maioria das empresas trabalha com objetivos trimestrais de retorno de investimento. A internet, nós queremos uma resposta em minutos. Os mercados da bolsa reagem em segundos. Portanto, não há tempo para nos preocuparmos com a escassez da água. Porque agora nós não temos falta de água, não é? Aqui nas nossas casas, Sim, aqui abrimos a em torneira e sai. Portugal, abrimos a torneira e sai. E portanto, nós não E nem temos. pensamos de onde é que vem e da complexidade que é e do que está por trás e de... Exatamente. Ou seja, não... nem nos ocorre Mas, muitas não, vezes, não é? mas há uma questão muito importante que é, e aqui há uma coisa que eu não concordo inteiramente com a introdução do João, que é, nós temos a capacidade para fazer isso, ok? Porque nós, é uma das características, da nossa característica como animal que se diferencia dos outros, é precisamente esta capacidade racional. E uma das coisas que isto nos permite é viajar no tempo. Nós temos esta capacidade de ir ao passado às memórias, de imaginar o que é que vai ser o nosso futuro, não é? E a nossa relação com o tempo varia e é dinâmica. Por exemplo, agora nesta pandemia, quer dizer, estamos todos aqui sem perspectiva de futuro. Parece que o nosso horizonte Claro, é acaba isto. já aqui nesta É parede isto. que está à minha frente. Exatamente. Agora, quando nasce um filho, quando começamos um trabalho novo, a nossa perspectiva, o nosso horizonte temporal é imenso, não é? É uma Claro. imensidão. E, portanto, nós somos Mas plásticos. é assim hoje, Vanessa. Ou seja, será que, por exemplo, esse evento de nascer um filho, será que os nossos antepassados vá, não vamos falar da sociedade moderna, de há 20 mil anos atrás, Uhum. pré-agrícola, será que pensavam nisso? Quando nascia um filho, pensavam, Não, não. E porque, isso é muito interessante porque a evolução desta relação com o tempo e deste pensamento a longo prazo também evoluiu com a humanidade. E é quase, costuma-se fazer até um paralelismo com a percepção do tempo nas crianças. As crianças, apesar de que neurologicamente já se demonstrou que conseguem marcar o tempo, contar o tempo, há experiências feitas com crianças de meses em que as põem na escuridão e vão fazendo flash de luz a cada 20 segundos. E medem a contração e a dilatação da pupila e alterações na retina. E o que, ao fim de um certo tempo de treino, eles percebem que essas crianças conseguem ter a noção de que passaram 20 segundos porque depois vão reagir, a pupila vai reagir ou vou ter uma reação física como quem está à espera do flash de luz que vem. Portanto, nós biologicamente conseguimos fazer isto. E as crianças conseguem fazer isto, mas aquela percepção de tempo, como nós estamos aqui a falar, de o que é que acontece amanhã, o que é que vai acontecer para o futuro, as crianças não têm, não é? Quando são muito pequeninas, até aos 3, 4 anos, não sabem, todos os meses perguntam se vão fazer anos. É amanhã que eu faço anos, é este mês que eu faço anos. A partir de talvez os 8, 10 anos, começam a ter mais essa percepção, mas é sempre uma percepção relativa a um evento, não é? As crianças percebem que a hora de dormir vem a seguir ao jantar e que a hora de brincar vem depois de chegarem da escola. Mas só quando são mais velhinhos, talvez 10 anos, é que começam a ter a percepção de
quando eu for crescido, quando eu for para a escola, ou quando eu tirar a carta de condução, sei lá. E isso é porque, na verdade, construímos uma sociedade em que funciona assim, não é? Quer dizer, Que funciona assim. há um fator que é a nossa finitude, que isso, Exato, claro. esse aí não mudou, quer dizer, aliás, hoje até é bastante mais prolongada do que já foi no passado. Mas a inquietação provavelmente sempre esteve lá, não é? Pelo menos por alguma franja de pessoas, e a arte e essas coisas são expressões muito antigas e muito. Sem dúvida, mas esta percepção e esta analogia com o desenvolvimento da criança verifica-se nessa evolução. E se formos até mesmo muito, muito para trás na pré-história, quer dizer, não havia noção de tempo. Nós também não sabemos exatamente o que é que aconteceu, mas o que parece ter acontecido é que não havia essa noção. E depois o que é que aconteceu? Com a evolução da sociedade, os nossos antepassados provavelmente não faziam grandes planos a longo prazo, porque para eles não havia a perspectiva do futuro tal como nós a temos, porque era sempre igual. O que eles faziam era igual ao que os pais faziam, que era igual ao que os avós faziam, que era igual ao que os filhos iriam fazer e os netos. Portanto, não havia esta ideia de vamos planear a longo prazo, porque é igual. Também se faz muito o paralelismo, por exemplo, fala-se muito agora nesta fase em que vivemos todos em curto prazo, daquele pensamento catedral, não é? Aqueles artistas medievais que construíam obras para prosperar, para toda a eternidade, a construção da Sagrada Família, que quem a começou a construir nunca a viu, e quer dizer, e muitos depois dele nunca a viram. Certo. E dá-se esta analogia como se isto fosse, dá-se este exemplo como se isto fosse um exemplo de pensamento a longo prazo. Mas talvez não fosse, talvez fosse esta ideia de que nós começamos a construir e quem vem depois de nós, como vai ser como nós e viver num mundo como nós, vai continuar a construir. Mas não há uma motivação de concretização, digamos, do absoluto, não é? Ou seja, há uma concretização parcial. Por exemplo, há obras que demoraram. A Sagrada Família é um exemplo, mas há outras que a Muralha da China demorou milhares de anos a ser feita, embora seja tão longa que há sempre milestones, há sempre passos intermédios que devem ter dado gratificação. Mas o que a Vanessa está a dizer é que a gratificação não é necessariamente a concretização, é o processo, se calhar. Porque eu acho que se vivia, se calhar, um bocadinho como, se pensarmos, por exemplo, nas populações indígenas, têm um estilo de vida e uma cultura muito intergeracional, ou seja, eles vivem, que é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, eles vivem de uma certa forma e todas as gerações vivem da mesma forma. Certo. E, portanto, aquela sensação de reward, de eu agora construí isto e está feito e fica feito para quem aí vem, não é, porque fazemos todos, não sou eu que faço, fazemos todos. E se calhar nesse sentido, o facto de nós, nos dias que correm, sermos se calhar também um bocadinho mais individualistas, temos mais essa necessidade da nossa reward, não é? O que nós fazemos agora é para nosso benefício e queremos um payback, não é? Queremos uma recompensa do que fazemos agora. E temos um bocadinho aquela sensação muito kantiana de melhorar o mestre, não é? Ou seja, do discípulo ser melhor que o mestre, do filho superar o que o pai fez, da construção ser algo contínuo. E isso, de certa maneira, até aponta para o longo prazo, mas também aponta para a criação de problemas, não é? Porque numa sociedade em que simultaneamente a população cresce, a economia precisa de crescer, portanto o caminho será o crescimento perpétuo, que é uma coisa impossível, não é? Quando os recursos são limitados, crescimento perpétuo é uma coisa, mas portanto mesmo quando há longo prazo, pode ser para razões erradas, não é? Porque pode ser para isso, e se calhar o que temos é que usá-lo para criar outras soluções, não é? Claro, e isso traz-me exatamente a uma questão que eu também queria tocar, que é, qual é o problema de não pensarmos a longo prazo? Okay? Quais são os riscos que nós vivemos hoje e que são riscos e que vão ser problemas se não pensarmos a longo prazo? E a verdade é que, e são muitos e são óbvios,
E também é muito óbvio que provavelmente não vão ser diretamente para nós, ok? Porque o que vai acontecer e os grandes riscos desta falta de planeamento e desta falta de pensamento a longo prazo são, por exemplo, já falei, a escassez de água, que é um problema enorme para as gerações que vêm aí. Resistência aos antibióticos. Temos esta pandemia, vamos ter de certeza absoluta no futuro uma outra bactéria, um outro patogénio que vai ser igual ou pior a este. Temos o problema das alterações climáticas, temos o problema da desigualdade social e, portanto, uma vez mais, isto tudo não são problemas que nos afetam agora, mas são problemas que vão chegar. E o que é interessante é Mas que nós gostamos dos nossos filhos, não é? Nós queremos que eles tenham um mundo melhor. Porque é que mesmo assim não somos capazes de pensar nos filhos, nos netos, que hão de sofrer por essa incapacidade? É porque não vemos. É porque não vemos. É É porque porque não estamos a sofrer com isso. Há uns Ok, tempos diretamente. eu li um artigo que creio que se chamava A Ilusão do Fim da História, sobre uns psicólogos, de uns psicólogos, creio que foi na Atlântica ou na Medium, em que na verdade a ilusão do fim da história era o quê? Era as pessoas no fundo acharem que nunca vai acontecer com elas, não é? Ou seja, pode ter acontecido na história, pode ter acontecido com outra pessoa, mas comigo não vai acontecer. Exato. E isso é que os foca no curto prazo, não é? Porque ao fim e ao cabo, lá está, quer dizer, não vão acontecer coisas más porque eu quero é resolver isto agora. Não é? Porque nós até vivemos aqui, ora nesta nossa cidade, se calhar, ou no nosso país, isso por aí, por esse mundo fora está muito mal, mas o nosso país é aqui um cantinho à beira-mar plantado e nós estamos bem aqui, portanto não vai acontecer, vai acontecer primeiro lá naqueles lugares remotos que não nos vão atingir. Agora, o que também é muito claro é que nós porque se calhar vivemos numa época privilegiada, e nós dizemos isto agora porque não sabemos o que vem aí, não é? E Claro. também não vivemos o que está para trás, mas achamos que vivemos agora numa época privilegiada tecnologicamente, agora a esperança média de vida é muito superior do que era há 100 anos atrás e, portanto, agora achamos que vivemos bem. Mas isto também é provavelmente a causa de tudo o que de mal vem aí, não é? Porque quanto mais nós exploramos e quanto mais nós vivemos e quantos mais nós somos, pior é a perspectiva de futuro. E, portanto, também há um bocadinho esta ideia de que nós somos esta geração na Terra agora, somos a causa do que está a acontecer de mal, mas também se calhar somos a última esperança. Por agora, se não agirmos agora, então está tudo perdido. Obviamente que só daqui a 100 anos é que saberemos e nós já não vamos estar cá para isso, mas há esta ideia. E agora, o que eu acho que é muito interessante é que para que isto funcione, como é que nós conseguimos mesmo fazer isto? A tendência é sempre dizer porque os governantes não fazem, ou os governantes não implementam, ou os governantes não aproveitam. Já agora, para responder à sua pergunta inicial, para não irmos ainda para os governantes e ficarmos na própria pessoa, temos aqui desde pessoas que dizem que atualmente já só pensam para a semana a seguir, e outras que dizem que pensam e planeiam a longo prazo até ao fim da vida, de tal forma que isso até cria dificuldades em tomar decisões e faz sofrer por antecipação, ou seja, já está tudo tão pensado que mesmo sem acontecer provoca sofrimento. Mas então eu vou responder a isso porque eu acho que não tem de ser assim, porque o pensamento a longo prazo, e eu digo isto e eu acho que agora já é a minha veia cientista, porque os cientistas, a ciência é a longo prazo, não é? Eu trabalho em malária e a terapia que se usa atualmente para a malária, a base da terapia,
foi descoberta nos anos 70 Certo. e agora está a ser usada. Portanto, a ciência tem esta coisa de que nos treina para nós fazermos aquela pergunta que é a pergunta da nossa vida. Okay? E então isto é como as crianças quando são pequenas que sonham que querem ser astronautas ou bombeiros, ou eu queria ser arqueóloga, e depois com a idade vamos perdendo essa capacidade, não é? Vamos perdendo o sonho. Porque é que nós perdemos a ilusão de, já não é o ser o bombeiro ou o ser astronauta, mas é o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero para os meus filhos. E eu acho que na ciência somos um bocadinho privilegiados, porque nos é permitido manter este tipo de pensamento. Eu quero descobrir tudo sobre o parasita da malária. E a ciência tem essa grande vantagem e treina-nos nisto. E eu acho que, e por isso eu acho que o pensamento a longo prazo, era aí onde eu ia para responder a essa questão, eu acho que o pensamento a longo prazo liberta a criatividade, porque nos dá tempo. Se nós pensarmos o que é que eu vou fazer na minha investigação da malária, dá-nos the sky is the limit, porque eu não tenho a pressão do amanhã, eu não tenho a pressão de eu tenho de dar uma resposta amanhã, eu tenho de descobrir tudo amanhã. Não, eu tenho tempo, e se eu tenho tempo, então eu vou fazer tudo o que é possível. E neste seguimento há uma história muito interessante dos anos 90, com na altura diretor científico do CERN, que andava a fazer fundraising e o objetivo era angariar 3 milhões de euros ou dólares na altura. E quando ele foi perguntar a todos os governos, pedir esse dinheiro a todos os governos parceiros, lhe perguntavam, ok, o que é que vocês vão descobrir? A pergunta era sempre a mesma, ok, vocês querem este dinheiro, mas para quê? O que é que vocês vão descobrir? E ele dizia, eu não sei o que é que nós vamos descobrir. Agora, o que eu tenho a certeza é que se nós tivermos este dinheiro do nosso lado, nós vamos poder pensar grande. E se pensar grande, vamos descobrir grande, vamos fazer grande. E, portanto, eu acho que as pessoas que conseguem pensar a longo prazo são pessoas seguramente criativas e são pessoas que vão ter mais capacidade de resposta. E eu acho que isso vê-se um bocadinho e viu-se um bocadinho agora na pandemia com algumas das empresas, não é? Nós temos muitas empresas em Portugal e houve um grande boom nos últimos 10 anos. Já agora deixe-me só interromper, porque como falou no CERN, temos aqui também alguém que está a falar do CERN como um excelente exemplo de pensamento a longo prazo, porque desde que começou e até ao tempo de operação que ainda está previsto, vão seguramente mais de 50 anos e, portanto, é claramente algo que reflete esse tipo de atitude que a humanidade é capaz de fazer, não é? E que ainda por cima tem outcomes, ou seja, tem resultados, não é? Porque eles têm não sei quantos prémios Nobel, 3 ou 4 prémios Nobel, inventaram a internet, não é? Portanto, é uma prova de que é um bom modelo de longo prazo, também no retorno que tem esse longo prazo, não é? E acho que isso, a ciência traz-nos alguns destes exemplos. Há pouco a Vanessa ia falar da governação. Será que essa questão, porque a governação tem o problema de tantos em tantos anos, 4 ou 5, consoante os países e consoante as eleições, os líderes serem reeleitos, o que é bom em si, não é? Porque é a possibilidade de se mudar, mas de qualquer maneira não permite grandes pensamentos de longo prazo, de facto, a não ser que haja outro tipo de consensos, não é? Que vá para lá das eleições. Pois é, mas é verdade, mas é porque é a política que nós estamos habituados a fazer e a viver, não é? Quer dizer, por exemplo, agora voltando só um bocadinho atrás à ciência, nós tivemos um bom exemplo em Portugal, que foi o Mariano Gago, que foi uma pessoa que foi ministro da ciência, que foi um professor e um cientista, e que investiu na ciência, foi um lutador
a ciência que nós temos hoje, muito dela é graças a esta pessoa, não é? Que teve sim. uma visão estratégica, E fez um perdurou planeamento por 20 anos, mais ou e menos. perdurou. Certo, é verdade. Exatamente, Aliás, portanto, eu é digo muitas possível. vezes que o Mariano Gago, a seguir às pessoas que fizeram, digamos, a democracia e a entrada na União Europeia, talvez seja a pessoa mais importante que Portugal teve, porque Exato. Quer dizer, estruturou muitas das coisas que estão a acontecer agora, que dão futuro, não é? Que dão é verdade, perspectivas de futuro. é E é verdade. uma pessoa que não é, pronto, não digo que não seja, é valorizada no meio, mas não é Mas valorizada numa perspectiva tão ampla, numa lógica de país como devia ser, não é? é verdade, e ainda por cima, como partiu cedo demais, Exatamente, é exatamente. mesmo, não é relegado ao esquecimento, porque os cientistas nunca o esquecem, mas é um Certo. bocadinho, não tem o mérito que merecia. Mas voltando à política, eu acho que nós também temos um bocadinho esta. Acho que temos a política que merecemos, isto agora sendo assim muito crua, porque eu acho que esta coisa do pensamento a longo prazo não pode ser só uma responsabilidade política. Aliás, se for uma responsabilidade política, da maneira como o sistema está feito agora, por mandatos, a campanha eleitoral fazem-se promessas e as pessoas vão votar porque veem as promessas de coisas que se vão cumprir a curto prazo e, portanto, são esses que vão votar. Se houvesse um partido cujo a agenda política fosse aplicar o dinheiro no aquecimento global ou no resistência a Mesmo que antibióticos, seja, ou não se pode dizer. mesmo que seja, não se pode dizer. E isto traz-me uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu acho que é das mensagens que eu queria mesmo transmitir, é que nós, como indivíduos e como parte da sociedade, nós temos de tomar ação e temos de nos responsabilizar. Há muito disto que é culpa nossa e que está nas nossas mãos mudar. E nós começamos a ver agora uma série de movimentos que agora têm mais expressão porque, lá está, porque há as redes sociais, porque toda a gente tem Facebook e Twitter e Instagram, mas que já começaram há algum tempo, precisamente de organizações de cidadãos por este mundo fora que se empenham neste projeto do longo prazo. E eu agora confesso que nesta fase estive a ler um bocadinho mais sobre isto e queria dar aqui alguns exemplos de algumas estratégias que se estão a ser aplicadas em diversos países do mundo com vista ao futuro, não é? E, por exemplo, uma delas tem a ver com as alterações climáticas e este movimento de juventude que agora a Greta Thunberg popularizou, mas que na verdade já desde 2015 existe um fundo nos Estados Unidos que é levado por um grupo de advogados que têm um processo civil que se chama Juliana versus the Federal Government of the United States e que basicamente é um processo que está a ser, são 21 jovens, crianças, que estão a processar o governo federal porque exigem o direito a ter um clima estável no futuro e consideram que o governo dos Estados Unidos está a prejudicar esse direito que eles têm de ter um futuro, um clima seguro. E isto é extraordinário porque parte de crianças e parte da sociedade tomar esta ação. Mas para além disto, isto não faz muito sobre o pensamento a longo prazo, não é? Mas encontrei também um outro movimento, um movimento que começou no Japão, que é super interessante, que se chama o Future Design Movement, e que basicamente começou é liderado por 2 professores universitários, e basicamente a ideia é um grupo de cidadãos que fazem experiências. Então eles dividem a aldeia onde vivem, a cidade onde vivem, ou esta comunidade de pessoas que pertencem a este movimento em 2 grupos. E a um dos grupos é pedido que, imagine que vive no ano de 20.000
2060. E que medidas tomariam para a sua cidade? E o outro grupo vive em 2020. E o que eles estão a perceber, e este movimento já existe há uns anos, agora não tenho aqui presente exatamente há quantos, mas o que eles estão a perceber tem a ver exatamente com aquilo que eu tinha dito, de que este pensamento a longo prazo liberta muito a criatividade. Porque as pessoas que estão a viver e a fazer um plano de sobrevivência, de governança e de sustentabilidade que vivem no ano de 2020 estão completamente restringidos àquilo que é a realidade deles no dia a dia. E aqueles que vivem supostamente em 2060 vêm com medidas muito mais criativas, muito mais diversas, muito mais preparadas e se calhar adequadas àquilo que seria a realidade que nós preferíamos viver. E 2060 nem sequer é daí a tanto tempo. Não, claro, isso parece-me extremamente interessante e muito realista, e não, porque se o futuro também for demasiado longo prazo, não há a mínima Não hipótese conseguimos visualizar. de acertar nada. Mas de qualquer maneira, o que eu digo muitas vezes é que nós vivemos aqui num género de uma contradição, porque às vezes há, de facto, também movimentos da sociedade para tentar combater certas coisas, mas muitas vezes eu penso, o que é pior? Se é não fazer nada ou se é criar um movimento civil, ativista, isso tudo, mas depois baseado em soluções erradas que não têm ponta para onde se lhe pegam. Ou seja, nós temos pessoas, por exemplo, sei lá, a viver no meio da Serra da Lousã com aquilo que dá a natureza. É muito bom para elas, mas 7.700 milhões de seres humanos não poderiam viver dessa maneira. Portanto, pensarmos que isso é um modelo de sustentabilidade, de simbiose com a natureza, de pensamento de futuro, se calhar também não é. Quer dizer, pelo menos no estado se calhar se tivesse sido há 1000 anos atrás, em que a população não era a que é, não é 1000 anos, aliás, se calhar há 300 anos já teria sido uma coisa muito diferente, porque tem disparado enorme. Mas já agora, a população, uma das coisas que muitas vezes as pessoas não sabem, é que a população para de crescer ou desacelera com desenvolvimento. Ou seja, as sociedades mais desenvolvidas não têm tantos filhos do que aquelas menos desenvolvidas. Portanto, a solução, se acabarmos com a pobreza extrema no planeta, o crescimento populacional deixa de existir. Mas isso, quer dizer, em parte também resolvia se calhar um bocadinho o problema, não é parte do problema. Certo. Portanto, mas agora voltando um bocadinho atrás, eu acho que é verdade que quem vive tipo ermita no meio da natureza, se calhar vive muito bem, mas não é a solução. Mas porquê é que não é a solução? Porque daí não saem propostas, medidas. Certo. E o que este grupo no Japão faz é, eles fazem esta experiência, mas têm até uma proposta de fundar ou de ter um ministério para o futuro. Ou seja, a ideia é concretizar algumas destas ideias. Porque o que é muito claro é que estes movimentos de cidadãos têm de se transformar ou têm de resultar numa alteração política, isso sem dúvida alguma, porque depois são os decisores políticos que vão tomar medidas e que vão, de facto, definir o que é que se vai fazer. Mas, se houver esta pressão social, as coisas avançam mais. E existe um exemplo, outro exemplo destes, é uma coisa que é absolutamente pioneira, extraordinária no país de Gales. O país de Gales tem um comissariado para as futuras gerações. Existe um tratado do bem-estar das futuras gerações e tem um gabinete que opera desde 2015 que revê as decisões políticas com base naquilo que o país de Gales
quer atingir. Ou seja, eles têm uns objetivos que estão até em linha com os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, de saúde, reduções de emissões de carbono, etc. E este comissariado o que faz é avalia as propostas com base no futuro, ou seja, e eles têm um exemplo, que é aquele exemplo que dão sempre, que foi a construção, e isto faz-me lembrar no TGV, a construção de uma autoestrada que foi chumbada, e foi chumbada no Parlamento pelas mesmas pessoas que propuseram a sua construção, porque este comissariado fez umas quantas perguntas, que foi, vamos construir uma autoestrada, mas como é que construir esta autoestrada monstruosa se está de acordo com o objetivo de reduzir as emissões de carbono? E eles não conseguiram responder. Como é que esta construção está em linha com a proteção dos ecossistemas? Não está, porque vai destruir ecossistemas para ser construída. E o que é incrível é que eu acho que as pessoas que trabalham neste gabinete não devem ser muito bem vistas, não é? No governo, ou se calhar até ali pelas populações da redondeza, mas o que é um facto é que depois existe um compromisso político. Portanto, eles criaram este gabinete, foi o governo provavelmente que criou este gabinete, e acata e discute estas medidas. Portanto, é claríssimo que tem de ser consequente. Tudo que se faça, todos os movimentos têm de ser consequentes, porque senão não adianta, não é? Somos só uns hippies são só boas ideias. Exatamente. E é também isso que muitas vezes... Atenção, nada contra os hippies não, e eu a forma também de não. viver, não é? Eu adorava viver no meio do campo. Também eu. O que eu muitas vezes digo é, por exemplo, na emergência climática que temos, precisamos de facto disso que a Vanessa está a dizer, de sociedade civil, de propostas, de criatividade, de estruturas governamentais diferentes daquelas que existem, ou pelo menos paragovernamentais que sirvam para integrar políticas paralelas que depois os governos tenham que se sentir obrigados. Mas ao mesmo tempo, e essa é que é a parte que preocupa, é que, por exemplo, eu vejo organizações ambientais que deviam ser fundamentais nesta fase a defender coisas que na verdade são incoerentes com... Ou seja, nós não deixamos de viver numa civilização que exige compromissos e pensarmos que vamos do 80 para o 8 é a melhor maneira de não ficarmos no 40. É a melhor maneira de termos radicais que ficam no 80 e outros que ficam no 8. E, portanto, essa base científica que a mim me parece que é essencial, da evidência, daquilo que tem, de facto, consenso científico, acho que muitas vezes falta, não é? Porque às vezes vamos atrás de tal dessa mentalidade hippie, dessas que está cheia de boas intenções isso tudo, mas que na verdade não seria capaz de atacar o problema da água na escala que é preciso atacar, quer dizer, porque uma coisa é resolvermos um problema de despoluir um ribeiro, que é muito importante, outra coisa é resolvermos o problema da escassez de água a nível geopolítico, a nível global, a nível... e portanto... Parece-me que também falta um bocadinho essa lógica mesmo às vezes quando estamos a pensar em soluções, estamos no pequenino, não é? Sim, e eu acho que isso é assim, eu acho que aí voltamos um bocadinho ao argumento que eu acho que me trouxe aqui ao Cogito, que é a intervenção dos cientistas, porque é fundamental e nós, volto a dizer, isto agora parece que estou aqui a fazer publicidade gratuita e estou mesmo, mas a verdade é que nós somos treinados para isto, não é? Nós somos treinados para resolver problemas, somos treinados para pensar em problemas e encontrar soluções. E às vezes há um bocadinho a ideia de, atenção, que mesmo a comunidade científica e os cientistas não estão de todo livres desta pressão de curto prazo, porque nós agora concorremos a projetos, só conseguimos obter financiamento se formos a encontrar a cura agora para o Covid. Claro. Porque agora vir dizer que nós vamos descobrir porque é que a Terra é redonda, ninguém quer saber, não é? Ou nenhuma agência de financiamento vai nessa nos dias que correm, portanto. Claro. Nós sentimos essa pressão
Mas o que é um facto é que quando somos chamados a intervir, como foi agora, por exemplo, o caso do Covid, as coisas melhoram quando há um cientista a pensar e a ajudar. E é isso que nós temos de ter muito presente. Mesmo esta coisa da ciência, a investigação básica, nós hoje em dia só queremos a investigação aplicada, quer dizer, o Prémio Nobel da Medicina este ano foi para 3 investigadores cujo trabalho começou nos anos 70, 80, 90, não é? Foi a descoberta do vírus da hepatite, que hoje em dia existe uma terapia graças a esta investigação fundamental. Agora, sim, demora tempo. Demora tempo aquelas grandes perguntas, mas também existe capacidade de resposta. E, portanto, se estas decisões, se estas deliberações forem pensadas com uma base científica, com a ajuda de alguém que está muito habituado a pensar nisto, eu estou convencida que é possível encontrar soluções para o futuro, mas obviamente eu percebo que nós temos de conseguir pensar no longo prazo, mas conseguindo apagar os fogos de agora, não é? Quer dizer, nós precisamos também de viver e também precisamos de... Não pode ser uma alternativa ao outro, tem que ser os dois. Exatamente, não é possível, porque nós não vivemos no futuro, nós vivemos agora, não é? E uma das coisas que talvez falhe também, e que está um pouco relacionado também com a comunicação, é explicar-se às pessoas as vantagens do longo prazo, não é? Porque, por exemplo, eu lembro-me de há uns tempos ter lido algo do Jeff Bezos, quer dizer, que numa ótica empresarial, em que ele dizia que pensar em gerir uma empresa com uma ótica de investimento virado para 3 anos, eu estou a concorrer com milhares de empresas, mas se eu pensar a 7 ou 8 ou 9 ou 10 anos e os meus investimentos estiverem a pensar nisso, já não vou ter quase empresa nenhuma a competir comigo nessa ótica e, portanto, eu vou conseguir fazer coisas verdadeiramente diferentes, criativas e isso tudo. Claro que não tem necessariamente que ser para o bem da humanidade, era numa perspectiva empresarial e ele estava a falar de concorrência e disso tudo. Mas isto significa, de facto, que traz vantagens, não é? Há vantagens inerentes a isto, quer dizer, não é uma coisa só de exercício, é que depois isto também pode produzir resultados a sério, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu há bocadinho até ia mencionar isso, que nós temos vários exemplos agora na pandemia, que infelizmente muitas empresas fecharam, não é? Tiveram de acabar, não conseguiram resistir à pressão, à pandemia. E aquelas que resistiram são aquelas que se vê que têm um plano a longo prazo. Existe uma empresa no Algarve que, isto foi até uma série de reportagens que estão a dar agora sobre os efeitos da pandemia. Quer dizer, nós temos, é uma empresa que fazia cruzeiros turísticos na Ria Formosa e que de repente... no terreno onde guardavam os barcos, viraram-se para a agricultura, tinham um descampado ali atrás, começaram a fazer uma produção, já não lembro exatamente do quê, mas nesta altura da pandemia não despediram funcionários, claro. Não despediram... Mas porquê é que foi possível fazer isto? Foi possível fazer isto porque provavelmente havia um plano de negócio que não era a 3 meses. Claro. Porque há outras empresas que tiveram fechadas um mês e tiveram de fechar. Claro. Ora, e isto significa que era um plano que não era viável, era uma empresa que tinha um plano de negócio, claro. Chapa ganha, chapa gasta, como se costuma dizer, não é? Mas sem dúvida que tem. Eu li uma entrevista com o antigo CEO da Unilever, que também é um grande, o Paul Polman, que é um grande apologista também deste pensamento de longo prazo, que quando ele era CEO da Unilever, ou Unilever, ou como se diga, ele decidiu, porque viviam também nesta
retorno de investimento a 3 meses, e que ele achava que aquilo não podia ser e que não fazia sentido, e ele tinha uma visão diferente, e o que conseguiu foi um retorno para os investidores de 300% a 10 anos, quer dizer, isto é uma coisa monstruosa, e portanto é óbvio que mesmo no business, e eu não percebo nada de business, mas mesmo na economia, nos negócios, esta capacidade de resposta e a resiliência que dá ter um plano a longo prazo, porque quando se faz um plano de negócio a longo prazo, obviamente tem de se pensar nos problemas, não é? Se nós fazemos um plano a 3 meses, não vamos pensar que há uma pandemia amanhã. É óbvio, mas o que é o facto é que acontece. E se fizermos um plano a 3 anos ou a 5 anos, dá-nos margem para contemplar imprevistos e ter um backup plan, não é? Ter uma forma de poder Mas será que esta renascer. é claro que nós podemos, pronto, e arranjamos sempre exemplos de casos em que as coisas, por terem essa disciplina, melhoram, mas a razão de ser disto não está mesmo muito intrínseca, cavada nas nossas características biológicas, porque por exemplo, há uma experiência que até recentemente foi muito questionada e a replicabilidade aparentemente não é garantida. Depois também já ouvi dizer que sim, portanto há aqui alguma confusão, mas de qualquer maneira, durante muitos anos, uma experiência com crianças à volta dos 4, 5 anos, na década de 60, com os marshmallows, com os docezinhos, em que colocavam os doces à frente das crianças e diziam, colocavam um e diziam, olha, se Podes conseguires comer. esperar 15 minutos a olhar para esse doce e não lhe tocares, eu a seguir dou-te dois. E a maior parte das crianças não conseguia, enquanto outras conseguiam, e depois a experiência consistiu em acompanhar essas crianças ao longo do seu desenvolvimento, da vida, o sucesso escolar, isso tudo, e de facto, aparentemente os resultados apontaram para que crianças que conseguiam adiar a recompensa, ou seja, lutar por uma recompensa melhor, não indo para o imediato, tiveram mais sucesso escolar, tiveram menos problemas de drogas, tiveram melhor integração no mercado de trabalho, etc, etc. Portanto, tudo aquilo que dizemos que é sucesso. Claro que isso já foi, como eu digo, hoje em dia também Sim. duvidoso, porque não se conseguiu reproduzir. Mas, de qualquer maneira, há vários traços destes na nossa ânsia do imediato. Como eu dizia há pouco, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, não é? Sim, isso é verdade. Eu conheço essas experiências, não conhecia o follow-up, essa ideia do follow-up. Mas as experiências, a base dessas experiências, eu acho que essas experiências até se reproduziram com macacos, porque é o princípio da cooperatividade, Certo. que é se nós conseguirmos, não é exatamente com os marshmallows, mas é se nós nos unirmos, somos mais fortes. E, portanto, isso sim é intrínseco, talvez seja inato, esta coisa da cooperatividade é uma característica social, não é? Só existem animais sociais, mas eu acho que depois existe portanto, há aquilo que nós somos, mas eu acho que também depois há ali o ambiente. E eu acho que o ambiente também nos modula muito. Perdão. E, portanto, eu acho que se nós temos essas características biológicas, sem dúvida, que são inatas e é a primeira tendência, mas depois somos modulados pela sociedade e pelo entorno, e que se calhar, se tivermos um tal ambiente mais propício, mais social, se tivermos dependentes ou não, E há se países, tivermos mais riqueza ou não. há países que nos mostram que conseguem fazer coisas em 30, 40, 50, por exemplo, vários países do Sudeste Asiático tiveram uma evolução enorme nas últimas décadas, muito alicerçados por projetos que conseguiram tê-los para lá do curto prazo, não é? Exatamente, Apostas exatamente. estruturais na educação, apostas estruturais na ciência, tornaram-se referências a Coreia do Sul, Taiwan,
Sem dúvida. Eu acho que é E portanto a importante cultura está lá sempre, mas não deixa de haver essa vertente biológica que é um gene de sim, um colete de forças. Não quer dizer que a gente não se mexa, mas não é para fazer sim, sprints, se calhar. é isso, é verdade. Nós isto temos de pensar que é isto. Isto não são os 100 metros, é uma maratona. Certo, E, portanto, temos de ajustar também a nossa biologia é isso. à maratona. Isso é sem dúvida. Mas eu acho que é importante termos presente que o pensar a longo prazo é importante e não é utópico, é possível. Certo. E isso é que eu acho que Isso é é muito fundamental. importante. E temos primeiro de nos convencer a nós disto e depois começar a agir, não é? Começar a agir. E é verdade que nós pensamos sempre, está bem, mas agora o que é que eu vou fazer? Eu sou só aqui uma pessoa, estou aqui na minha casa, ok, não vou de carro, vou de metro, ou vou plantar 2 árvores. Como é que isto vai contribuir para as futuras gerações? Claro, Não claro. sei, se calhar podemos contribuir com a educação das nossas crianças, não é? E se calhar tê-los um bocadinho mais alerta para isto. Certo. Acho que é possível e acho que sem dúvida precisamos todos de contribuir, porque senão não vamos lá. Indo aqui um bocadinho às redes sociais, aqui às questões e aos comentários, há aqui algumas notas interessantes das pessoas que dizem que a parte do coletivo ehm, de alguma maneira não é muito privilegiada nas decisões também, e isso também acaba por, se a pessoa não tem um sentido coletivo, o longo prazo não surge tanto porque a pessoa quer se. Desde que se safa ela, os seus, isso tudo já está garantido. É um bocadinho esse o sentido E da, é verdade, eu concordo. depois temos aqui alguém que diz que dentro deste sentido participativo que há várias maneiras de o fazer, por exemplo, até o site da Assembleia da República está aberto a qualquer, tem áreas que estão abertas a qualquer cidadão contribua com propostas Claro. e Sim, com existem aquelas propostas públicas de alteração que toda a gente pode votar e pode propor mudanças na sua região, claro. certo. Depois temos aqui alguém que diz que muitas vezes aquilo que certas empresas que estão a apostar na estratégia e isso tudo, muitas dessas coisas na verdade são repetições de coisas que já foram feitas no passado e que tiveram sucesso e que portanto nem é E, preciso inventar, ou seja, essa tal e qual é o criatividade problema? nem é preciso, Exatamente. é mais reaplicar certas coisas que se sabe que funcionam. Mas, de certa forma, é preciso, Sim, talvez não criatividade, mas proatividade. Pelo certo, menos certo, isso, não? claro. Depois, há aqui há aqui quem fala na adaptabilidade, ou seja, em função de eventos extraordinários. É um bocadinho aquilo que a Vanessa disse há pouco, de haver empresas aliás, isso leva-me aqui a uma questão. Há bocadinho eu falei no facto de haver países que resolvem melhor essa situação do pensamento de longo prazo e de apostas, e europeus também, dei exemplo do Sudeste Uhum. Asiático, mas europeus também, não é? Quer dizer, o Norte da Europa Sim, sim. tem uma tradição mesmo política, mesmo quando há transição política, há certas opções de base que não mudam, não é? O Norte da Europa, ou os nórdicos, ou até a Irlanda, que fez uma transição muito grande, tem muito disso, não é? Políticas consistentes, independentemente de quem estava no governo. Um bocadinho à lá Mariano Gago, mas numa perspectiva mais horizontal que cobriu mais temas. Mais uma demonstração. Mas de qualquer maneira, uma das coisas que aqui refere é que essa perspectiva de longo prazo é simultaneamente é curioso isto que está aqui a ser dito, é também isso que permite as pessoas de pensarem, ou seja, a capacidade depois de reagir a eventos, no fundo,
essa tal rapidez que é necessária também decorre dessa capacidade de planeamento, que é um bocadinho aquilo que a Claro, Vanessa estava a dizer, e que às vezes estamos a ver isto um bocadinho quase como uma coisa contra a outra, não é? Mas na verdade, se calhar são quem é é capaz de fazer assim. uma coisa faz a outra também melhor, não é? Exato. Sim, E, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque às vezes nós só precisamos, se calhar, dali do primeiro incentivo, não é? O primeiro clique. E depois é seguir. Portanto, há uma proposta, alguém vai atrás, reage contra ou a favor, e é isto que faz com que a coisa comece a mexer. exatamente. Muito bem, dentro aqui das questões, penso que já não há aqui ninguém que esteja a colocar mais questões ou comentários que eu não tenha referido. Queria só situar aqui mais uma questão um bocadinho mais no futuro, mas num futuro Não tão longínquo. não tão longínquo, mas parece-lhe que isto está a acontecer para melhorar ou pelo contrário, o que vemos dos populismos, dos nacionalismos, no fundo, são o contrário disto. Ser o contrário disto são, mas como é que vai ser o futuro? Vai ser mais para um lado ou mais para o outro? Não sei, mas o que é um facto é que alguma coisa está a acontecer. E eu acho que, mal ou bem, é bom. Porquê? Porque eu estou particularmente preocupada, acho que muita gente está preocupada com estas insurgências, extremas-direitas, voltar um bocadinho a problemas que ocorreram no passado. Mas o que é que isto faz? Faz com que, havendo estas manifestações, se calhar o outro lado que não concorda vai ter de reagir. E é um bocadinho exatamente o que eu estava a dizer, às vezes é preciso um clique para tudo começar a mexer. É óbvio que tem de ser controlado, não é? Tem de ser equilibrado e esperemos que isto não descampe para o lado mau, que é, acho que isso que o João estava a perguntar se era o que ia acontecer. Eu costumo achar que quando uma coisa está mal e muda, é bom. A mudança é bom. O agitar as águas, o mexer. Estamos a ver muitos movimentos positivos, estamos a ver muito envolvimento das gerações mais novas, que se calhar não existia tanto, não é? Era uma coisa mais de antigos e de pessoas mais velhas e a política era feita por Sim, adultos. Sim, dinossauros, dinossauro. e agora se calhar está-se a ver as gerações mais A jovens, se quererem calhar ter porque voz. começam a perceber que Claro. têm problemas, não é? Eu estava a ler no outro dia uma reportagem de um jornalista que dizia, a propósito das eleições, que dizia, a minha filha diz que não pode votar, como não pode votar porque é nova, foi pedir à avó para votar por ela. E é um bocadinho isto, e Claro. se uma criança que não tem idade de votar já percebe que aquilo é tão importante e vai ser tão importante para Mas ela, não deixa de que ser verdade pede, que a abstenção jovem é elevada. é elevado, é verdade, mas eu tenho esperança que isto agora mude e Certo. que outras Gretas venham por aí e que, porque nem que seja porque Abanem. agora é moda ir para as manifestações, quer dizer, obviamente que não é bom que vão para as manifestações só por moda, não é? Mas o facto de saírem de casa, de se mexer por uma causa, acho que é bom. E quero acreditar, quero ser otimista de que no final vai ficar tudo bem, não é? Como se diz agora, Exato. que no final as coisas vão melhorar. Esperemos que sim. Muito bem, queria-lhe agradecer a todos Obrigada, também que eu. estiveram aqui presentes, muito obrigado. Queria só dizer também que amanhã vamos ter à mesma hora a última sessão das Masterclass com a Mónica Betancourt Dias, a diretora científica do Instituto Gulbenkian da Ciência, que nos vai falar no pós-pandemia que proximidade vai existir entre os cidadãos e a ciência. É, portanto, um tema também bastante interessante, amanhã à mesma hora. Aproveito também para dizer que na próxima semana teremos, na quarta-feira, a cientista Susana Lima, que nos vai falar um tema completamente diferente, porque é que o sexo é tão importante, e talvez não seja, também tem uma base biológica forte. Na quinta-feira vamos ter o astronauta Rui Moura,
que nos vai falar sobre o tema com tantos problemas na Terra, porque é que vamos para o espaço. E, portanto, o Cogito continua a ser certamente aqui um palco de temas interessantes, penso eu. E muito obrigado e boa noite. Adeus, boa noite, obrigada.